Tamo de volta, pessoal. Tamo de volta. Ó, segunda-feira é dia de gigantes da educação. Estamos aqui com o proprietário da Hike Global College, uma universidade internacional. Já ouviu falar a respeito disso? Escola internacional, tenho certeza que sim. Mas e faculdade internacional? Além de ser proprietário dessa faculdade internacional, que é a Hike Global College, ele também está à frente do Gigantes da Educação há mais de um ano, trazendo gigantescos aqui, pessoas que estão fazendo uma grande diferença na educação no nosso país. Senhoras e senhores, meu amigo Edson Magatti, seja muito bem-vindo. Obrigado, Léo. Obrigado pela introdução. Estamos aqui de novo, segunda-feira, Gigantes da Educação, transformando pessoas, né? Trazendo pessoas aqui que transformam o Brasil um aluno de cada vez. Melhorando Bom demais, bom nossa demais. vida. Só de fazer uma pergunta aqui, a gente tá com um tempinho aqui. Vai lá. Só me conta uma coisa aqui, é faculdade internacional mesmo? Faculdade Internacional de Verdade. A gente acabou de inaugurar, teve uma cerimônia de inauguração essa quinta-feira. Tivemos representantes de 4 faculdades americanas junto com a gente lá na cerimônia. E agora estamos a todo vapor aí com o curso. Mas é internacional por quê? O que muda das faculdades tradicionais? As aulas são todas 100% em inglês, professores Ah. internacionais, e os 2 últimos anos o aluno faz nos Estados Unidos, presencialmente nos Estados Unidos. Qualquer dia a gente faz um episódio específico da Hike para contar mais história. Vai ser espetacular. Vamos lá? Vamos lá, hoje a gente está aqui com o Rafael Lisboa, professor do Centro Educacional, não vou falar certo aqui, mas é professor da USP, que tem uma escola de ensino médio lá. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado pelo convite, é um prazer. Estive também na inauguração da Hike, fantástica, assim, um ambiente muito interessante, possibilidades de network diferenciado para quem quer estudar fora. Agradeço o convite ao Edson, o convite também aqui de vocês para participar no podcast. E sim, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, lotado no Colégio de Aplicação. Colégio de Aplicação. Exatamente. Colégio de Aplicação. Eu tô começando a supor algumas coisas aqui, mas se supor errado, vamos perguntar, né, Edson? Isso, conta pra gente. O que seria isso, cara? Não é um pré-vestibular. Não é um pré-vestibular, é uma escola de educação básica. Quando a gente fala educação básica, o que a gente está falando? Do ensino fundamental. Então, a gente recebe alunos lá de 6 aninhos, do primeiro aninho, e vai até o terceirão. Até o terceiro ano do ensino médio. O que a gente tem? A gente tem hoje 1.000 alunos, aproximadamente, né, 998, ou seja, 1.000 alunos. Nós temos um corpo docente de praticamente 120 professores, né, de todas as disciplinas. Isso só do colégio de aplicação. E o que é o colégio de aplicação que causa um pouco de estranheza para as pessoas quando se fala em colégio de aplicação? No Brasil, a gente tem nas universidades federais apenas 17, mais o colégio Dom Pedro II, que fica no Rio de Janeiro. Esses colégios eles têm um foco de serem modelos educacionais e receber atividade de estágio das universidades. Então, vamos lá. Eu sou da área de matemática, então eu leciono naturalmente em turmas do ensino médio. Por exemplo, esse ano eu tenho os primeiros anos, e aí eu recebo os estagiários do curso de matemática. Eles fazem um estágio presencial conosco. Eu sou o supervisor de estágio deles. Ou seja, os professores do colégio de aplicação, de modo geral, são professores que têm habilitação nas áreas física, química, matemática, geografia e todas as outras, mas por estarem dentro da universidade, esses professores também são mestres e doutores, né? E alguns até com pós-doc. Então tem uma qualificação realmente diferenciada. E a gente atende os 2 segmentos. Os segmentos do estágio, que são os alunos da graduação, que vêm fazer o estágio com a gente, e, obviamente, os alunos que estão naturalmente cursando o ano letivo. O que é de diferente disso? Existe uma aproximação mais evidente entre o nível superior e o que acontece de verdade na escola atualmente. Os nossos estágios são com alunos reais, professores reais, de uma situação totalmente atual. Ou seja, você tem dentro da universidade uma escola de ensino médio e fundamental, ou seja, de ensino básico, para suprir essa necessidade. De quebra, existem algumas instituições que têm estruturas mais rebuscadas e têm diferenciais. Por exemplo, o nosso colégio, uma das frentes é a iniciação científica. Então, nós temos alunos do ensino médio já iniciando na área da pesquisa. E isso é bem interessante porque eles estudam naturalmente o ensino médio e fazem como atividade extra
a atividade de pesquisa nos ramos que lhe convém. Além disso, o colégio também tem, na sua estrutura, por exemplo, temos um ambulatório, enfermaria, os alunos que eventualmente caem, se machucam, e acontece bastante na escola. Nós temos enfermeiras lá para atender. A gente tem também um consultório odontológico, onde o pessoal da odontologia faz atividades de profilaxia, pesquisas com os alunos do próprio colégio. Temos setores educacionais que as escolas todas têm, orientação educacional, serviço social, psicologia, além, obviamente, da gama de professores altamente qualificada. Isso é espetacular. Agora, pergunta, quantos nós temos desse no país? Você falou, são 17, é isso São que você falou? só 17 mais o Colégio Dom Pedro. O Então, Dom Pedro, que ele no Rio de é Janeiro. tão destacado, pessoal, para vocês terem noção, ele consta na Constituição do nosso país. Perfeito. Na Constituição Federal cita o Dom Pedro. É mesmo? Exato. E os colégios de aplicação, os colégios de aplicação e o Colégio Dom Pedro vem nessa pegada de serem colégios modelos, né? Cara, isso é tão genial, assim, as próprias faculdades particulares poderiam pegar esse modelo e criarem escolas, porque você tem ali, entre aspas, tá, com todo respeito à palavra, pessoal, você tem um laboratório ali para os universitários que é espetacular, e acaba que quem está estudando ali no fundamental e no nível médio, acaba sendo muito privilegiado. Muito privilegiado, essa tua pegada de observar esse lado do privilégio, eu colocaria ali algumas coisas que outras escolas não têm. É uma escola pública com problemas de escola pública normal. Nós temos alunos de diversos níveis sociais. O ingresso no colégio de aplicação da UFSC é por sorteio. No Globo, na sorte. Por exemplo, eu tenho uma menina de 15 anos. Então, eu tento colocar todo ano e não consigo. Eu não consegui uma vaga para minha filha. Eu perguntasse que era sua filha, ela. Minha filha não estuda lá porque eu não consegui pelo sorteio. Não foi sorteada. Nunca foi sorteado. Então, você tem, com isso, pessoas de diferentes níveis classes sociais, culturais, de lugares diferentes ali de Florianópolis. Você tem também uma escola que tem projetos vinculados com a universidade e com outras universidades também no exterior, né? Também já prestei de serviço para a própria RAI na fase documental. Isso é comum dentro da universidade, que a gente também priorize, além do ensino, a pesquisa e a extensão. Os alunos lá têm 4 línguas, né? Até o final do ensino fundamental. Eles têm, e até o 6º aninho. Então, eles começam com francês, espanhol, inglês e alemão. Aí eles têm um crédito por semana. Aí depois disso eles escolhem qual é a disciplina que eles vão se dedicar no fluxo escolar. Então, nós temos, por exemplo, um projeto muito exitoso, que é o projeto PACHE, uma universidade na Alemanha. Os alunos vão para a Alemanha, claro que não são todos, né? Aqueles que se destacam conseguem fazer essa vivência, esse mini intercâmbio. Temos intercâmbio com uma universidade, a Universidade de Córdoba também. Os alunos de Córdoba vêm para cá e ficam um período, alguns meses aqui, os nossos vão para lá. Temos alunos que também são do próprio colégio de aplicação, só que do Rio Grande do Sul, e eles ficam uma semanada lá, uma semanada aqui. Então, os professores que lá trabalham têm a possibilidade de quê? De criarem projetos de extensão. E aí você tem um núcleo diferente, né? Não é uma caixa formatada, é uma escola, entre aspas, para cada professor, e que tem a liberdade de fazer, além do que se faz comumente, outros projetos. Então, os alunos são realmente beneficiados. Além da estrutura da universidade, que eles têm matrícula de universidade. Então, eles usam bibliotecas setoriais, biblioteca central, laboratório de informática, até os serviços que são do HU, são de atendimento à comunidade universitária, eles também têm algum benefício. HU, você tá falando, é o hospital? Hospital universitário. Não, porque na hora que você está falando de escola, na hora eu pensei no hospital. Foi a minha referência, porque, por exemplo, o Hospital Universitário aqui de Brasília, o HUB, ele é muito bem visto e bem quisto pela população. Eu já conversei com muita gente falando assim, não, eu vou ter meu filho, vou ter lá no HUB. O meu acompanhamento pré-parto está sendo feito todo no HUB,
e eu vou ter meu filho lá. Vocês estão entendendo que o HUB é uma extensão da faculdade, pessoal? É uma escola, Sim. né? E quando você tem uma escola, agora, uma escola dentro da escola superior, que é uma faculdade, é muito próximo isso, é muito interessante essa proposta. É uma proposta realmente diferenciada. Você tem a possibilidade de criar coisas novas, né? Então, a minha área é matemática, mas o meu mestrado, e agora estou finalizando um doutorado também, é na área de educação, então pude pesquisar e trabalhar e atuar de maneira diferenciada, não simplesmente com a matemática, né? Então, a gente consegue focar em conhecimentos que naturalmente as outras instituições acabam não dando oportunidade para o professor fazer de modo geral. Então, assim, eu me sinto muito privilegiado de ser um professor do Colégio de Aplicação da UFSC e poder fazer parcerias com os outros entes educacionais, sejam eles privados ou públicos, mas de relevância para o país, como a gente está aqui agora. Rafael, como é que é o desafio de você conseguir dar uma aula para pessoas de diferentes níveis ali, de classe social até de conhecimento numa escola como essa? Bom, essa pergunta é muito boa. O que acontece? Hoje o nosso fluxo educacional lá prevê em média de 25% de evasão ao longo de toda a carreira escolar. Não evasão de desistência, mas alunos que começam com a gente lá no primeiro aninho, aí o tempo vai passando e eles acabam por mudar de escola, sair. Então, dos que entram, 75% em média se formam lá. Então, os motivos são os mais variados possíveis, né? O Colégio de Aplicação é dentro da universidade, portanto, na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, a grande Florianópolis, né? Para o pessoal que é de Brasília e está nos escutando aqui, é como se a gente estivesse falando do plano piloto e as cidades satélites. Uhum. Então, vocês imaginam os problemas de deslocamento, que é natural de toda a cidade, isso influencia. A gente tem atividades no contraturno, não em todos os dias, né? Mas as recuperações de estudo que são horários de atendimento, que eles podem esporadicamente vir conversar com os professores, demanda, alimentação. Então, existe um custo indireto, muito embora eles possam se alimentar no restaurante universitário, existe um custo, né? Existem, obviamente, pessoas que não se adequam à perspectiva do colégio e não se adaptam, as famílias não se adaptam, mas dentro da sala de aula a gente tenta minimizar ao máximo a diferença do status social, né? Eu, particularmente, posso falar por mim. Eu não me ligo muito em propiciar atividades nas quais os alunos dependam de outros meios financeiros para executar. Um exemplo de alguma Exemplo, o pessoal sempre reclama que o uso da tecnologia é um problema porque não se tem internet, não se tem aparelho. Todos os meus alunos têm celular. Todos. Ao contrário de alguns, eu peço para os alunos usarem o celular em sala de aula. Às vezes não tem laptop, mas celular tem. Celular todo mundo tem. Então, o que eu faço? A gente tem internet na universidade inteira e lá também. Então, o problema de rede não é um problema lá. Então, a gente desenvolve as atividades todas em sala de aula. A gente faz as atividades que são via Moodle, né? Que é uma ferramenta fantástica de gerenciamento educacional que a gente utiliza lá. E eu não tenho problema nenhum. Eu envio, faço atividades avaliativas, envio materiais para eles, videoaulas, texto, tudo no Moodle e eles acessam. Eu tenho para você, há alguns anos a gente já trabalha com Moodle e eu não tenho problemas. Às vezes o que acontece é o que acontece com todos os alunos do Brasil e do mundo. Professor, eu não consegui acessar, mas veja bem, tu não entrou porque eu consigo baixar o relatório de log. Não, eu entrei. Não entrou. O senhor não entrou porque eu tenho todos os logs aqui. Então, conhecer a tecnologia a fundo é legal. Vamos aproveitar e colocar o logo da HTech aqui, que a gente pode pegar o gancho. A HTech é o nosso patrocinador do podcast e uma das coisas que eles fazem é implantar o Moodle, justamente. E o Rafael é um usuário avançado de Moodle e faz diversas coisas aí com a plataforma. Conta mais o que você faz aí com o Moodle, Rafael. Como é que é? Você faz prova também, parece? Né? Prova. Um monte de coisa. A gente consegue fazer tudo. Consegue fazer avaliações, provas. A gente consegue fazer envio de, obviamente, texto, imagem, vídeo, tudo. Todo o gerenciamento da sala pode ser feito pelo Moodle. E aí, o que é mais interessante é que a gente customiza o Moodle para ele ter uma linguagem mais acessível para o aluno. A maneira de colocar
os objetos educacionais no Moodle, também tem que levar em consideração que o aluno, às vezes, ele pode estar num lugar que, diferente da universidade, que não tem internet. Então, para consumir menos dados para eles também, né? A maneira que você hospeda, se você hospeda para a página ficar mais lenta ou mais rápida. Então, esse tipo de coisa, a customização do Moodle tem ganhado muito espaço, principalmente depois do período da pandemia. Na pandemia, a gente teve inclusive é um dos resultados da minha pesquisa de doutorado, a pandemia mudou a crença do professor em relação ao uso da tecnologia. Então, os professores, de modo geral, eram uns antes da pandemia e depois da pandemia, muitos deles mudaram. Para indexar o uso da tecnologia e aqueles que ainda têm a resistência. A gente tem pessoas que têm muita resistência, mas eu sou entusiasta, a gente consegue fazer isso. Nós temos um grupo lá no Colégio de Aplicação de Inovação para a Educação, que a gente fornece ao longo do ano vários cursos, né, de capacitação para professores que tentam trabalhar com o Moodle, customizar a sua página da maneira que você achar que tem que ser feita, ou pelo menos a gente dá dicas de como não fazer, né? Coisas de cunho técnico que às vezes o professor polui muito a página e o aluno não consegue achar como organizar, qual a taxonomia que você tem que utilizar. Então, esses conhecimentos, eles vão além dos conhecimentos, digamos assim, pedagógicos, eles estão entrelaçados. Né? O conhecimento tecnológico, o conhecimento pedagógico e o conhecimento que você está ensinando, matemática, física, química, eles têm que estar numa intersecção. É um dos referenciais teóricos que a gente trabalha. Depois a gente vai voltar nesses referenciais teóricos. Eu queria só que você falasse daquele ponto que muita gente fica preocupada que vai ter cola, né? Se eu der uma tarefa de casa para o aluno fazer, vai ter cola. Tá? Como é que você lida com isso e o Moodle? Olha só, o que a gente tem? Hoje a inteligência artificial avançou bastante, né? Avançou bastante. Mas eu tenho adotado uma estratégia que os alunos têm que me enviar as coisas manuscritas. Aí as pessoas têm uma trava. Não, peraí, manuscrita como? Você está usando a tecnologia. Eu passo as atividades, eu elaboro as atividades em sala de aula e eles têm que me mandar em uma determinada data, um horário, um interstício. Ó, vai abrir de tal hora até a hora, vocês têm que me mandar a resolução desse exercício aqui. Como? Feita à mão. Aí geralmente a gente faz algum problema que a inteligência artificial ainda não tem a capacidade de fazer, ela se confunde alguma coisa, ou pelo menos quem executa o prompt não tem a expertise de depurar o exercício para poder fazer com que a inteligência artificial resolva. Então, por exemplo, eu tenho a avaliação que eu fiz online e as notas são, em um universo de 25 alunos, eu tenho, sei lá, 2 notas 10, uma nota 7, um monte de nota 6, 5, 4, nota 2. Então, a distribuição das notas me parece ser muito real se comparada ao ensino presencial. Por quê? Porque você, se tivesse cola demasiada, você tinha um monte de 10. E não é o que acontece. E a distribuição das notas não tem, digamos assim, não é uma distribuição modal, que tem todo mundo tirou 8, todo mundo tirou 10. Não. Totalmente distribuído. Tem nota 2, tem nota 3, tem aquele cara que não se dedicou, que foi mal, que precisa recuperar e tarará, e tem aquele cara mediano, tem aquele outro que se deu um pouco melhor. E aí, algumas atividades eles podem me enviar à mão. Eu consigo receber essas atividades feitas à mão, corrigir com tudo no Moodle, lançar as notas e tudo mais. Eles tiram foto do celular? Tiram foto do celular, sobem numa determinada extensão de arquivo, só aceita PDF. Se eles tentarem outro, não vai dar. Entendeu? E aí você... Isso tudo é configurado dentro do Moodle? Tudo configurado dentro do Moodle. Então você configura isso e, obviamente, com o teu conhecimento pedagógico, que você vai aplicar uma atividade com um tempo execuível, né? Eu não vou dar, escreva a teoria da relatividade em 30 segundos. Não. Então o cara vai ter que fazer num tempo, obviamente, mensurado para aquele contexto, ele vai ter que enviar. E aí você consegue extrair muita coisa boa. Atividades até em sala de aula. Você permite que eles utilizem o telefone para mandar. Pode utilizar, cara. Pode utilizar. Por exemplo, a gente consegue randomizar as questões. Eu consigo avaliar a mesma coisa em questões diferentes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, minha avaliação tem 8 questões. A primeira questão é de função afim. A segunda questão é de raiz da função afim. A terceira questão é de construir o gráfico da função afim. Na hora que nós entramos
no Moodle com o aluno, a minha primeira questão não é a tua primeira questão. A minha primeira é a terceira dele e a minha é a quarta. Naquele mesmo time, eles estão fazendo questões diferentes. Ele não consegue passar para uma outra questão se ele não terminar a primeira. Aí algumas pessoas perguntam, tá, mas Rafa, daí se ele não souber a questão, ele não vai poder pular para a próxima e poder voltar. Eu falei, não, não vai. Porque se ele não sabe aquela questão, indica que ele precisa realmente estudar um pouco aquele construto, aquele conhecimento. Então ele não avança, primeira coisa. Quando ele avança, ele passou para a questão 2. Aí a minha questão 2 é de função afim, a tua questão é de gráfico. Então, e dentro da própria questão, Rafa, não pode acontecer da questão do Edson ser a mesma do Rafa, duas questões iguais, sim, mas os valores numéricos são diferentes, os cálculos, como consequência, também são diferentes, e as respostas, para a sua alegria, para a hora de marcar, são todas iguais. Ele não vai conseguir... Não, qual é a tua... É 2. Então, é 2? É 2. Aí o cara tá nervoso pra fazer a prova, até pegar o outro para colar, tá, não deu tempo. Realmente é complicado. Então, assim, essas maneiras de construir a avaliação é interessante porque a gente consegue perceber que algumas coisas a gente consegue sim fazer no ensino online e outras não. E outras a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para fazer. Na minha pesquisa do doutorado agora, alguns professores, eu recolhi crenças dos professores sobre a crença de autoeficácia dos professores sobre a integração tecnológica, que é isso que a gente está falando. Então, eles escreveram para mim, abertamente, uma questão aberta, sobre como eles enxergam isso. E é muito interessante porque você tem, obviamente, professores muito engajados, que tem assim, não, eu utilizava antes da pandemia, depois da pandemia eu apliquei e continuo utilizando, e outros que não, isso aí não dá certo, não funciona, mas tu vai observar o que acontece, o indivíduo que diz que não funciona, ele já não tem os conhecimentos tecnológicos, ele já não tinha os conhecimentos tecnológicos. Sim. Então assim, como que tu vai usar, como que tu vai dirigir um carro se tu não tem habilidade de dirigir? Sim. Então é natural que aconteça algum acidente, né? E muitos deles, os outros que já utilizam, têm a maturidade de entender que quando a gente ensina de forma online, é diferente do presencial. É diferente. Então, o Mário Sérgio Cortella tem uma analogia que eu gosto muito, porque ele fala que o ensino ele é muito parecido com cozinhar. Se o cara é um bom cozinheiro, ele vai cozinhar no fogão a lenha. Ele vai cozinhar na churrasqueira, ele vai cozinhar no maçarico, ele vai cozinhar no micro-ondas, ele vai cozinhar no fogão de casa, no fogão industrial. Só que daí o cara sabe, porque ele é cozinheiro, que o tempo de cozimento é diferente. As ferramentas, a panela, opa, aqui é alumínio, aqui é barro, aqui é panela de indução, é diferente. O tempero vai ter que ser colocado num momento diferente. Então, é uma analogia muito interessante para os professores que tentam pegar o ensino presencial e a fórceps transformar no ensino mediado tecnologia. Sim. Então, você tem que pensar em todos esses aspectos. Tempo é diferente, ferramentas diferentes, o nível das atividades tem que ser diferenciado, tem que ser cadenciado de forma diferente. Existem, na verdade, pré-requisitos que são diferentes. E aí, você tem que adaptar isso ainda à sua realidade, ou seja, o núcleo dos teus alunos e o que você ensina. Ensinar matemática é naturalmente diferente de ensinar português. Muito legal. Ensinar física. Então, esse tipo de coisa são elementos, esses elementos são elementos que eu acho que são estruturantes na hora que você vai organizar a tua sala de aula, pensar na tua sala de aula para o teu aluno. Senão, você mesmo é um cara que contribui contra a tua própria prática pedagógica, né? Que legal. Bom, para você que está aí em casa escutando a gente, quiser implementar algumas dessas ferramentas que o Rafael colocou aqui de uma forma diferenciada, contem com a HTech para implantar o Moodle para você, que também o diretor da HTech, o fundador, é professor também, então vai entender o seu lado, vai entender como é que cozinha um pouco também, né? Que é diferenciado o pessoal de TI. Ou seja, quem faz, usa. Quem faz, usa, exatamente. Então lembre da HTech na hora de implantar o Moodle. Voltando aqui pro... Só ler aqui rapidinho, o Reginaldo mandou mensagem aqui, o Reginaldo Teixeira botou, grande Rafa, aí ele tá citando a questão da escola, né? Ele falou intercâmbio com outras escolas e falou do projeto Córdoba. Isso, o Projeto Córdoba é um projeto que a nossa escola, o pessoal da geografia da nossa escola faz com a Universidade de Córdoba, e os alunos do Projeto Córdoba, eles
vem para o Brasil, né? Lembrando, ó, pessoal, Córdoba é na Argentina, Na tá? Só pra quem Argentina, não sabe. exato. Vem para o Brasil e ficam um período aqui no Brasil. Esse período varia um pouco, né? Mas eles ficam uns meses aqui, tendo aula, fazem avaliação, chegam no horário, vivenciam a escola brasileira, isso no ensino médio, assim como os nossos também vão para lá e fazem o mesmo. Então, há uma troca, os professores de geografia vêm para cá, conhecem a estrutura, depois vêm com os alunos, voltam com os outros e vice-versa. E é uma experiência muito interessante, é um projeto que está no colégio de aplicação há anos, mais de 10 anos já, e tem logrado êxito, porque a gente vive culturas diferentes, um pouco mais diferente do que eu disse, porque às vezes chegam alunos que não falam português na nossa sala, mas entendem, né? Claro, falam espanhol, e aí a gente também se depara com esse tipo de realidade, que é muito interessante, é bem interessante mesmo. Aprender novas culturas, conviver com novas culturas, traz aprendizado, inclusive, para nós professores. Que legal. Sem dúvida. Vamos voltar naquele referencial teórico, Rafael? Sim. Como é que é aí? Existe a parte da tecnologia, mas o que também que tá aí numa boa aula de um professor? Vamos lá. Se o pessoal da câmera conseguir pegar aqui, olha lá, dá um zoom ali. Se tiver, sim, ó, tá ótimo. Tá ótimo, né? Dá um zoom ali. Se o reflexo da luz estiver ruim, eu vou deixar paradinho. Olha lá, tá chegando. Muito bom, muito bom, muito bom. Foi, né? Ficou muito bom, Gabriel. Foi. Então, olha só. Esse referencial teórico, basicamente, vem... Aqui você tem as siglas que estão entre parênteses, estão as siglas do termo em inglês, né? Mas ali está traduzido para a gente, né? Que é o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. O que é isso? Né? É justamente essa intersecção entre essas três bases de conhecimento. Então, antigamente, o que se pensava antes do boom da tecnologia digital? Você, para ser professor, e a primeira pessoa que falou isso foi o Lee Schumann, ele falou, você tem que ter o conhecimento. Você tem conhecimento de matemática? Você pode ensinar matemática. Você tem conhecimento de geografia? Você pode ensinar geografia. Você tem conhecimento de confeitaria? Você pode ensinar confeitaria, né? Mas não basta só o conhecimento. Afinal, se a gente pegar no esporte, pegar lá grandes jogadores que tentaram ser treinadores, não tiveram êxito. E o contrário. Grandes treinadores que foram jogadores foram muito melhores treinadores do que jogadores. Então, que outros elementos são esses? Aí você tem, voltando lá para o nosso referencial teórico, conhecimento pedagógico. Então, você unia o conhecimento pedagógico, que está ali, com o conhecimento em si, da matemática, da física. Só que, com o avanço tecnológico, hoje, as pessoas, elas têm a tecnologia como um braço do próprio corpo, uma parte do próprio corpo. Muitos de nós utilizam o telefone celular para tudo, para acordar. Às vezes a gente acorda, até antes de escovar os dentes, a gente olha, se tem mensagem aqui. Será que alguém mandou mensagem para mim de madrugada e eu estava dormindo aqui? Será que alguém precisa falar comigo? Né? Ou bota um smartwatch, tá vibrando aqui, tá vibrando já tem trabalho aqui. O pessoal do meu trabalho me acha em todo lugar. Né? Então o que acontece? A tecnologia me parece que é uma extensão do nosso corpo. A pandemia nos mostrou que em determinadas situações, sem a tecnologia eu não conseguia ensinar. A gente estava afastado, então o conhecimento tecnológico também se faz parte, digamos assim, está tudo imbricado, é um amálgama isso daqui. Então, hoje em dia, o que esse referencial teórico nos coloca é que para que você execute a sua prática docente de maneira a aproveitar tudo isso que o mundo de hoje nos coloca, você precisa integrar a tecnologia. Então, mas como que é esse integrar, cara? Porque às vezes o pessoal, não, eu uso aqui meus slides, você veja bem a minha aula de slides, perfeito, aí o cara só passa slide e acha que está usando a tecnologia integrada, e não está. Não é isso. Então, integrar a tecnologia é fazer uso da tecnologia de tal forma que se eu arrancar a tecnologia, acabou a minha atividade. Né? Como foi o exemplo do Moodle que eu dei para vocês, como existem também exemplos de utilização de softwares para modelar coisas. Hoje a gente consegue com software modelar dados e trazer a função para você. Hoje, por exemplo, no meu primeiro ano do ensino médio, a gente trata temas de empreendedorismo e uma parte toda de função, toda a matemática que está por trás disso. Os meus alunos usam planilhas de Excel para fazer estimativa, metas de vendas. Por exemplo, a gente faz o exemplo lá do picolé. Vamos fazer agora, vamos ter o nosso personagem, vai vender picolé na praia.
Como que ele vai fazer isso? A gente consegue projetar custos, receita, lucro. A gente consegue projetar meta diária matematicamente. Os alunos do primeiro ano conseguem fazer isso. Depois de 2 anos de trabalho, pelas nossas projeções, nosso personagem consegue comprar um carro zero. Você simula um personagem? Simulamos um personagem. Isso é uma coisa que eu estou fazendo agora com meus alunos do primeiro ano. É muito legal. Eu deixo os alunos... Pessoal, vamos lá, vamos simular um personagem aqui agora. Isso é aula de matemática. Matemática. Tá vendo, ó? Galera Quem do mandou primeiro nascer tão matemática. cedo, você vê que nem ciência, eu tenho um professor desse aqui agora. Matemática, aula de matemática. Você gostando de aula de matemática, que sonho. Não, os meus alunos do primeiro ano, simulamos um personagem. Sexo masculino ou feminino? Ah, masculino, feminino, aquela grida da sala. Pera, pessoal, vamos decidir. Decidimos. Idade do nosso personagem. Pessoal, eu quero mostrar para vocês que é possível empreender. Mas assim, mundo real. Nada fictício. Porque existem problemas de matemática que, assim, jogam contra a gente, né? Pô, um pedreiro faz um banheiro em tanto tempo, trabalhando tantas horas por dia. 7 pedreiros vão conseguir fazer o banheiro de tantos metros quadrados. Cara, daí tu resolve, vai dar 30 minutos para fazer o banheiro, não tem espaço para colocar 7 pedreiros nesse banheiro, não leva em consideração o tempo de curagem do concreto. Tudo mentira, entendeu? Tudo fictício. Tudo fictício. Então, não, isso não. Ou um observador olha um avião e ele está a um ângulo de tantos graus. Cara, como é que o cara olhou que o avião tá... Então, a gente pega exemplos do dia a dia. Esse da praia, simulamos o personagem. Isso é genial. Definimos a idade do personagem, qual é o status, terminou o ensino médio, terminou, tá fazendo faculdade, vai começar agora, professor. Tem dinheiro? Não. Mora com pai ou mãe? Não. Mora com pai? Beleza. Então, assim, ele quer um dinheiro para começar a vida dele. Vamos empreender. Quanto de dinheiro ele gastou, ele guardou da mesada? Começamos lá com 2.500, 2 salários mínimos, 1 salário mínimo. Eles sabem quanto que é o salário mínimo. Eles sabem que uma coisa que é muito louca que as crianças não têm é a ideia de tempo. Quantas semanas tem no ano? Eles aprendem isso. Parece uma coisa tão idiota. Mas aí tu começa a ver, pô, peraí, o ano só tem 52 semanas. Eu tenho que me organizar por tempo também. E aí a gente faz um levantamento. Vai vender picolé na praia? Vai. Quanto de dinheiro ela tem? 3 mil reais. A gente consegue, com 3 mil reais, fazer um carrinho de picolé, rodar. Nós temos um custo, que a gente faz um custo anual e depois divide ele mensal. Temos uma projeção de quantos picolés eles fazem. Então, vamos comprar o carrinho de picolé? Tá aqui, cara, a aula. Agora que eu lembrei, tá aqui no meu tablet, que eu faço tudo aqui. Ó, vamos lá. Rafael, essa é uma proposta sua ou esse é o perfil da educação que é oferecido dentro da escola? Dentro da escola, claro, esta proposta é uma proposta minha. Mas o que acontece? Os professores têm liberdade e outros professores de outras áreas lá no colégio de aplicação também o fazem, tá? Também o fazem. Então, não necessariamente dessa mesma maneira. Não, é muito bacana. Só um parênteses, porque hoje se fala muito da desconexão da escola em relação ao mercado de trabalho. Mas também se fala muito da desconexão da escola em relação à própria faculdade. Exato. E aí você está trazendo os dois. Os dois. Tanto a conexão com a faculdade, quanto com a vida, entre aspas, tá, pessoal? O dia a dia. O pessoal fala de vida real, né? Tudo é vida real. Tudo é vida real. E fora o que dá para fazer de projetos interdisciplinares, que eu sei também, né? Que você começa a pensar em marketing, contabilidade, empreendedorismo. economia, O Rafael tá o tempo todo falando empreendedorismo aqui. Nós temos um clube de finanças que vai apresentar agora para eles, no dia 28, uma palestra sobre empreendedorismo feminino. Né, para as meninas, depois nós vamos fazer para os meninos também, mas para mostrar que as meninas conseguem entrar nesse mercado também, que é naturalmente um mercado visto pelos homens, né? Mas as meninas ficaram muito empolgadas e vão participar também. Então, quando você consegue perceber, veja só, não sei se está dando para ver aqui, deixa eu até virar aqui o nosso microfone que eu não vou conseguir ver. Posso jogar um pouquinho para trás aqui? Ficou ruim? Ficou bom. Ficou. Tem um reflexo ali, né? Quer que eu diminua o brilho aí, não? Aqui não dá para ver? Eu posso diminuir o brilho aqui, ó. Tá ficando bom. Aí, só para que vocês percebam aqui, ó, o que a gente faz lá, ó. Vou virar e vou sair de cena aqui, mas... Isso é a aula, né? Isso é a minha aula. Exatamente essa aula que eu mostrei para vocês. Isso é como se fosse o quadro. É o meu não quadro. É isso? Teu eu não quadro. escrevo no quadro. Eu só escrevo no tablet. Aí aparece lá para eles. Não escrevo no quadro. Não. Show. Então, a personagem, a Maria, quantos anos tem, idade. Qual que é a idade da Maria aí? A Maria que tá com 20 anos, terminou o ensino médio, tá lá com 3 mil reais guardados ali para começar a empreender alguma coisa. Ela estuda à noite. Ela quer vender picolé. E aí a gente começou a ver o que a gente precisa. Nós precisamos do quê? Aí eles me dão os valores.
abre o teu telefone aí e me dá. O que a gente precisa? Precisamos de um carrinho de picolé, guarda-sol. Aí eles veem o preço no OLX da vida, no Mercado Livre, na internet, no Tá Google. brincando, E vão me velho. dando os preços. Isso eu faço no quadro com eles e tiro o melhor custo-benefício. Não compramos o mais barato. Pá, isso é Não genial, compramos cara. mais Como é que, barato. como é que Vamos eles conseguem avaliar o custo-benefício? Então, a gente avalia o Peraí, só um minutinho. custo-benefício. A gente tá falando de alunos de que idade? Primeiro ano, 15 anos, 16 ou até 14. De 14 a 16 anos, depende se alguns reprovaram, outros não. É um colégio real. É vida real. Tá, aqui trata de assuntos completamente reais. Olha que espetáculo isso aqui, pessoal. Aí o que acontece? A gente vai Não, ver mas fala aqui, como é que ele consegue avaliar o custo-benefício, cara? custo-benefício, a gente observa na hora de comprar. Eles, esse aqui tá mais barato. É engraçado, cara, que a primeira coisa que eles fazem, mais barato. Primeiro mais barato. Eu falei, pessoal, lá embaixo tem um negócio chamado descrição. Lê pra mim a descrição. Aí eles leem. Pô, professor, esse daqui, o material é tal. Esse daqui, o material é tal, já vem com guarda-sol. Por isso que a gente escolheu aquele ali, que vem com guarda-sol e é R$1.000 e poucos. Tu tem mais baratos, mas a gente não comprou mais barato. E a gente faz isso em tudo, né? A gente faz tudo isso. A máquina de cartão tá aqui, precificado, gelo. E tudo. A gente quer um estagiário desse, né? O cara que já chega sabendo, não, vou comprar um carrinho junto com um guarda-sol, que não precisa ficar explicando essas Cara, coisas. você tem quantas pessoas na turma? A gente Quantos tem, alunos? Quantas crianças, né, adolescentes? a gente tem salas pensadas para 25 alunos, mas às vezes a gente tem 26, ou às vezes em salas que a gente tem aluno público-alvo de educação especial, que precisa de um intérprete ali, ou um estagiário já cuidando deles ali, tem 24. Mas é esse número, tá? Em situações hipotéticas, especiais, perdão, a gente tem um númerozinho um pouco mais elevado, mas não passa disso, tá? Dentro da visão do Brasil, seriam escolas pequenas, né? Deixa eu te perguntar, e aí você tem... Você tá dando essa atividade, só que é para avaliar uma determinada habilidade deles, ou criar uma situação para eles aprenderem determinada coisa. Exato. Imagino que eles estejam aprendendo álgebra, o que no primeiro ano. Aqui ali. a gente está no primeiro ano, a gente está trabalhando a parte de funções, né? Então o que acontece? Eu estimo, eu vou pular o passo a passo aqui, mas eu estimo o preço do negócio todo com eles, o custo, e aí eu consigo colocar tudo em uma só variável, que é o número de picolés. Então a primeira coisa que eu ensino para eles não é o preço de venda, que é a receita, mas sim quanto custa abrir. Quanto custa abrir. Nas minhas viagens nos Estados Unidos, conversando com o pessoal lá, a gente vê como é que é diferente a mentalidade do americano. O americano vai abrir um negócio e ele já tem na cabeça, e depois rascunha tudo, o passo a passo do início ao fim, inclusive até se a empresa atingir tal parâmetro, eu estou vendendo. Ou eu estou me aposentando. Ou então existe um planejamento. Aí eu falo para eles, né? Vocês acham que o brasileiro é empreendedor? Aí eles falam assim, não, o brasileiro não é empreendedor. Não. Mas tem uns que sim, outros não, mas a maioria acha que não. Aí eu falo para eles, cara, o brasileiro é o povo mais empreendedor que eu conheço. O cara compra um fardo de água no mercado por cada garrafinha a R$1,10, vende por R$5 no semáforo. Tem muito país que tu não vai ver isso. Ele pega um pacotinho de paçoca lá e vende por tantos reais e vende cada paçoca. Ele é empreendedor. O que o brasileiro não é empresário. E algumas pessoas até demonizam isso. E eu posso falar isso com propriedade porque eu também já pensei assim. Então quando eu vi que é diferente, cara. O empresário não é um vilão. Ele não é um vilão. Ele precisa, para que o negócio dele funcione, ter uma certa lógica, inclusive financeira. Sustentabilidade financeira. Então, quando eles começam a ver isso, eles começam a mudar o pensamento. Você muda a forma do aluno pensar. Né? Mesmo aquele cara que não gosta muito de matemática, ele começa a ficar um pouco mais interessado. Ele pode até capengar no início, mas ele vai se sentir motivado. Não, e ele tem os porquês. Ele tem. Porque o problema do garoto é chegar lá, a pessoa não vê sentido, tá? Por que eu tô estudando isso daqui? Pô, o ângulo do avião não é daquele mesmo? Pra que eu tô fazendo isso? Só passar na porra da prova e depois jogar fora? Não, aqui faz sentido pro garoto. Isso aí. E ele chegou numa função ali, a álgebra. Eu nunca imaginei que o picolé ia chegar na álgebra. Aí Pessoal, a gente tem um X ali. Há uma variável só, que é o X, é o número, o custo. Então, é o X. O X. Serviu pra alguma coisa, tal do X. Então eu tenho uma função. Aqui eu tenho uma função, deixa eu virar aqui, porque eu não consigo ver do lado de lá.
Só puxar o microfone um pouquinho pra ti, Rafael. Aí, Ele vai. vê se tá... Abaixa mais ali, chegou no X ali embaixo, se Vamos levantar lá. um pouco o negócio. Aí, Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma função totalmente real. Então, não são números redondinhos, bonitinhos. São números quebrados, números que são com centavos, é vida real. A gente faz o custo todo, um custo fixo. Mostra para eles o que é custo fixo, o que é custo variável. E a gente coloca em uma única variável, que é o picolé. Número de picolés. Eu tenho um custo mensal, que é de fixo, de 1.264 e para comprar cada picolé a 2,50, 2,50x mais aquilo lá. Então a gente consegue depois planilhar isso, vai para uma outra parte da tecnologia que eu uso o Excel, para a gente planilhar e ver quanto que custa um picolé, 2, 3, 4. O professor tem que fazer todos esses cálculos. Eu falei, calma, não. Vamos fazer um plano do Excel. Explico para eles que se eu fizer uma fórmula no Excel, daí a gente aplica essa fórmula lá no Excel. Eu já aprendi Excel ao mesmo tempo aí. Entendeu? Ó. Que beleza. E aí, o que acontece? No final das contas, gente, a gente consegue depois fazer a receita. Aí que eles entendem primeiro o custo, depois a receita. Quantos picolés eu tenho que vender? Aí é outra aula, né? Mais outras aulas. Quantos picolés eu tenho que vender para cobrir os meus custos e ganhar? E ainda aprende a tirar a fórmula abstrata para levar para o Excel Para o e ver que Excel. serve para alguma coisa a fórmula que eles conseguem aplicar aquilo ali num programa. Exato. Que legal. Esse garoto, depois ele faz uma prova tradicional? Faz, normal. Faz o Enem. Normal. Normal. Tudo. Eles fazem avaliação, tanto presencial. Você calcula que você demora quanto tempo a mais, ou não gasta tempo a mais daquilo que seria uma educação, entre aspas, tradicionais. Isso é uma baita de inovação. O que acontece? Aqui a gente gasta um pouco de tempo na hora da coleta dos dados com eles. Só que assim, eles que estão me dando os dados. Eu, como professor, só vou nortear. Vem para cá, vai para lá. Tá me entendendo? Então, o que acontece de fato? Eu gasto mais tempo nesse período, mas depois eu gasto menos tempo, porque eles vão associar novas situações. Por exemplo, os livros de matemática trazem um exemplo clássico do táxi, que é o mesmo problema. Tem uma bandeira fixa, entra na bandeira e mais tantos por quilômetro rodado. É o mesmo problema, por isso é igual do picolé. É a mesma coisa. E aí depois, a gente está no outro estágio aqui, que o estágio que a gente está com... A gente fez a receita, né? E a receita é o preço de venda vezes X, que é o mesmo X de lá. Então eu consigo fazer o lucro, que é um menos o outro. Então eles têm toda a projeção, e a gente faz uma projeção para 2 anos, trabalhando na praia, vendendo picolé, vendendo 40 picolés por dia. 40, ela precisa vender 40 picolés por dia. Bateu a meta? Tem meta. Como é que vem a meta? Da onde que vem esse negócio de meta? Como é que as empresas definem meta? Pela sustentabilidade, tem toda uma situação de contexto. Aí já junta com uma aula de gestão ali, pô, fica sensacional. Aí o que é mais legal, cara? Ela juntou dinheiro por 2 anos e ela tem, em 2 anos, um montante de 120 mil reais. Em 2 anos. Aí a gente compara com o salário mínimo. Quanto que é um salário mínimo? Não sei. Abre aí no Google e mostra para mim quanto que é o salário mínimo. Aí a gente anota ali. Então tá ganhando mais ou menos que um salário mínimo. Vale a pena empreender ou não? É vida real. Rafa, conta pra gente, que isso que você fez aí foi um exemplo. É um exemplo de uma aula. Assim. Sim, um exemplo de uma aula. Mas eu tô interessado para você contar pro pessoal qual que é a sua observação quanto à aprendizagem e à emoção que a gente tem durante a aula, né? Aí que é interessante. O que é mais legal? Eu não tive a oportunidade de estudar conhecimentos na graduação, que eu só fui ver no mestrado e no doutorado, que eu julgo que hoje mudaram a minha maneira de lecionar, porque eu sempre fui um professor tradicional. O ensino tradicional também tem suas benesses, não vou mentir. Ensino tradicional é aula expositiva. Aula expositiva, prova. Exato, né? Sem grandes variações, mas tem as suas benesses e algumas aulas da gente também são assim, porque você precisa também formalizar o conhecimento, mas depois que tu faz uma coisa desse tipo, fica muito mais fácil do aluno assimilar. São todos que vão assimilar? Obviamente não. Não é? Obviamente não. Mas é um número bem expressivo. Né? Por quê? Eu costumo utilizar nas minhas aulas atributos e elementos da motivação. Das teorias motivacionais, mas não teorias motivacionais para o trabalho, para vendas, não é nada disso, como Maslow e coisas desse tipo. Não. Nem papo de coach, como o pessoal fala, né? Não é nada disso, cara. Então, são teorias motivacionais de âmbito cognitivo.
O que é isso? São teorias que estão preocupadas em mostrar que tipos de comportamento facilitam ou não o engajamento dos estudantes nas atividades, né? Então, no mestrado eu já utilizei a teoria da autodeterminação e a teoria da autoeficácia. Tem outras, realização por metas, então, outras quantas, mas eu basicamente estou utilizando essas duas agora no doutorado, só as crenças de autoeficácia. E as crenças de autoeficácia, obviamente a gente tem que explicar primeiro o que é crença, porque quando a gente fala de crença, as pessoas acham que eu vou falar de religião, vou querer converter alguém, mas não. A gente fala sobre crenças, basicamente é o que você acredita. Mas por que é importante um professor estudar crenças? Porque as crenças, elas determinam o nosso comportamento. O que eu acredito determina o que eu faço. É essa a grande sacada, é a grande chave. Não, mas pera lá. Se eu acredito que o ensino tradicional é o que funciona, eu vou primeiro mostrar na lousa, no quadro, escrever, fazer o cara copiar e depois dar uma prova, eu vou fazer isso a vida inteira. Porque eu vou estar fechado nessa crença aqui, é isso aí, deu. Entendeu? Então, as crenças... Então, tem estudos sobre crenças, como elas se formam, por que elas se modificam, sistema de crenças, como é que eles agem. E isso está muito relacionado à motivação. Porque eu não gosto do que eu não entendo. Ninguém gosta do que não entende. Você é casado, você ama a sua mulher porque você entende o modo dela pensar, o modo dela agir, por que ela faz isso, por que ela não faz aquilo. É isso. A gente gosta do que a gente entende, né? Então, os aspectos motivacionais vão dar essa estrutura pra gente. Então, mas como que é isso? Como é que é na prática isso? Eu começo a mexer com o emocional do aluno. Porque eu vou para as crenças de autoeficácia. Como assim crenças de autoeficácia? Crença de autoeficácia é o quão eu acredito que eu consigo realizar uma tarefa. Não necessariamente da minha capacidade de executar a tarefa, que é uma coisa muito sutil. É o quão eu acredito que eu dou conta de fazer. E não é quais são os conhecimentos que eu tenho para fazê-lo. Porque eu posso não ter o conhecimento e ainda assim fazer. Um paralelo é a confiança no esporte, né? Se o cara tem mais confiança que eu tô jogando bem tênis hoje, tá? Eu sou um jogador bom, ele tem confiança, ele joga melhor só por causa daquela confiança. Como você acredita em você. Que o pessoal na internet aí vende isso, vende livros, vende estilo de vida, coach e tudo mais, mas isso vem da psicologia, né? E é muito interessante porque o como você acredita que dá conta de executar a tarefa vai te mobilizar a executar a tarefa. Eu até dei um exemplo, eu sempre dou esse exemplo, né? Você precisa de um bom... Você tá com a mulher grávida, é isso? Falou? Sua esposa? Não. Era só uma suposição. Mas vamos pegar a gravidez da tua suposta esposa. Então, você tem que fazer um novo quarto pro bebê que vai chegar. Então você olha, preciso fazer um quarto com berço, com móveis, guarda-roupa e tudo mais. Então vamos arrumar esse quarto aqui pro meu filho que vai chegar. Aí você começa a olhar o orçamento, imóveis, 80 mil reais para fazer o móvel, por outro 50, mas ainda, sei lá, 30 e poucos mil reais. Pô, tá caro ainda para mim. Tá caro, mas você sabe que a internet está nos ouvindo. A Siri, a Alexa, todo mundo está nos ouvindo aqui, o Google, o Instagram. E daqui a pouco você está olhando o Instagram, opa, olha só. Existe um cara que vende coisas modulares e eu mesmo posso montar. Você já montou guarda-roupa na sua vida? Você fala, não, nunca montei. O máximo que eu fiz foi uma caixa de som na época da adolescência, que são uns cubos assim, umas caixas, eu acho que é parecido. Aí você começa a olhar, o cara mostra um vídeo de um outro pai de família fazendo. Mesmo exemplo teu, cara. Mesmo exemplo. Pô, eu tenho meu filho aqui e tal, eu montei aqui. Eu digo, peraí, se o cara vai ter um filho, o cara nunca fez, eu posso fazer. Não, mas eu não tenho as ferramentas. Mas o Edson tem as ferramentas, ele me empresta as ferramentas. Ah, mas o Rafa já montou na casa dele. Daí eu ligo pro Rafa e falo assim, Rafa, tu montou? Cara, moleza, velho. Ó, tem um passo a passo no YouTube, tu faz assim, faz assado. Tu começa a se municiar de informações. Cara, vou comprar isso aí, porque é metade do preço. Entrega o mesmo produto. A mão de obra é a minha, eu consigo montar. Tu vai lá e faz. E fica bom. Conclusão. Você sabia montar inicialmente guarda-roupa? Não. Mas você fez. Porque você se municiou de situações de contorno que aumentaram a sua crença de autoeficácia na execução dessa tarefa. Então o professor tem esse papel na sala de aula. Ele pode ir, não dando a resposta diretamente, mas colocar situações como eu coloquei na hora que eu te falei, cara, faz, tu vai conseguir, tu é capaz, velho.
Faz assim, ó. Tu pega isso, faz isso, olha esse vídeo, as ferramentas tu pega do Edinho, e aí depois, ó, vai ter... O difícil mesmo é esse aqui, mas olha, para resolver eu já fiz. Tu já sabe, tu aprende com o erro do outro. Então, trabalhar esses aspectos motivacionais, feedback do aluno. Às vezes o cara faz um negócio aqui, tá errado, tá certo, professor? Tá errado, tá certo. Não ajudou em nada o cara. Cara, tá quase certo. Tu sabe que tem um erro aqui que só por isso tu não acertou. Olha só, lê aqui essa linha. Aí, ó, da segunda linha pra terceira, quarta. Opa, olha o que aconteceu aqui. Ah, professor, eu errei aqui, ó. Então, mas tu tá fazendo perfeito, cara. É só atenção nisso. Tu já ganhou o cara. Tu já ganhou o cara. Então, esses aspectos motivacionais vão trazer para você e para o aluno mais segurança, mais confiança, aumentar as crenças de autoeficácia. Quando você tem crença de autoeficácia elevada, a Maria, que é a nossa personagem aqui, é uma situação real. E ajuda também na memória, né? Só de você ter um momento de emoção, você também lembra melhor da situação, né? Isso é muito legal. Por quê? A emoção faz parte. Os descritores... Por que crenças de autoeficácia, né? Por que tu tá estudando isso? Porque os descritores das crenças de autoeficácia são 4. As fontes de crença de autoeficácia, vamos dizer assim. A experiência de vivenciar. Eu já vi o exemplo da Maria, do picolé. Vou aplicar para vender brownie. Experiência. Experiência, pessoal, né? Experiência vicária. O que é experiência vicária? Eu vejo um outro igual a mim fazendo. Um outro professor que lecionou da mesma forma que eu. Um outro pai que também montou um guarda-roupa que eu estou precisando montar. Experiência do outro, experiência vicária, de um cara, de um par igual a mim, que também faz. Né? Além disso, tem persuasão social. Persuasão social. As pessoas... Não, agora daqui para frente todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo está utilizando isso. Todo mundo tem Instagram. Todo mundo está fazendo isso. A sociedade... Todo mundo que joga futebol usa chuteira tal. Porque a chuteira tal é isso. Em toda área tem isso. A persuasão social. Certo? E estados fisiológicos. As emoções envolvidas ali. O bem-estar. Os sentimentos que você coloca ali. E quando eu falo sentimentos que você coloca, é muito engraçado, porque os sentimentos positivos influenciam, mas os negativos também influenciam. Exemplo. Você tem filho, não? Tenho 3. 3 filhos, como é o nome do primeiro? Matheus. O Matheus. Tem quantos anos o Matheus? 16. 16 anos. A gente não estava falando do Matheus. E agora eu vou acessar na tua memória o dia que o Matheus nasceu. E agora você tá pensando no dia que o Matheus nasceu, não tá? Sim. Por quê? Porque quantas vezes o Matheus nasceu? Quantas vezes o Matheus nasceu? Uma vez só. Uma vez só, mas você lembra. Uma vez só. Você lembra de detalhes, você lembra de roupa, você lembra de cheiro, você lembra de tudo, você lembra da dificuldade, você lembra da alegria, você lembra dos parentes legais, dos parentes chatos que estavam lá, tudo. Tu lembra de tudo, porque é um momento carregado de emoção. A partir do momento que eu, quanto professor, não coloco emoção nenhuma na minha aula, Cara, não lembro de nada. não vai, cara, não vai. Aí tu deixa pro aluno colocar a emoção dele. Percebe? Por isso que existem pessoas que fazem. Eles já têm emoção, já estão motivados por outras coisas. Porque fazem. Tá me entendendo? Mas tu, como professor, também pode fazê-lo. E o sentimento negativo também. É muito louco isso. Por exemplo, eu fui assaltado uma vez na frente da padaria. Toda vez que eu chego naquela padaria, eu tenho um mal-estar. Eu não gosto. Me traz uma situação negativa. Então eu fico mais ligado. Toda vez que eu vou em todas as padarias, eu não deixo mais o meu vidro aberto. Eu não deixo mais o meu telefone dando mole. Por quê? Porque eu tive um sentimento desagradável naquele momento. Às vezes eu levei uma bronca do meu professor, porque eu não entreguei a tarefa. Às vezes o meu professor... Não, infelizmente essa tarefa era para ser dia tal e você não fez, está atrasado, não vou poder aceitar mais. Passou. Eu vou decepcionar naquele momento, mas aquilo, às vezes eu vou dizer não para minha filha. Não, Maria, não tem festa nesse final de semana. Isso não é um exemplo, Maria. Nesse final de semana não tem festa. Tá ligado? Mas assim, ela vai ficar brava comigo, mas existem coisas que o pai tá fazendo, que a mãe tá fazendo, que os adultos, os professores estão fazendo para guiar o comportamento e perpassa por dizer não, perpassa por desagradar, etc e tal. Então, todos os sentimentos estão envolvidos na jogada, percebe? Então eu tenho tentado fazer as minhas aulas dessa maneira e eu tenho acreditado que tem sido bem interessante. Muitos alunos, pais de alunos me procuram. Nós temos uma aluna lá no colégio de aplicação
a Rosa Maria, que desde o ensino fundamental vem logrando êxito, participa das Olimpíadas de Matemática, participa da Olimpíada de Astronomia. Então, num projeto que o próprio professor Reginaldo, que comentou ali contigo, no projeto Córdoba, eles participam da Olimpíada de Astronomia, e a NASA disponibiliza alguns recursos tecnológicos para você procurar asteroides. E a Rosa achou um asteroide. Tá de brincadeira. Não, ela achou um asteroide. De Que verdade. idade? Ela tá com o segundo ano agora, de 15 para 16 anos. Mas isso foi há 1 ano e meio atrás. No 9º ano. Ela estava no 9º ano. Então, o que acontece? Então, você vai oportunizando o aluno. Então, e ela chegou no primeiro ano, eu fiz um curso lá em Floripa, porque o vestibular da universidade lá é diferente, é questão de somatório. Então, os verdadeiros e falsos da vida tem um número na frente, você marca a soma dos verdadeiros. Então, tem uma fórmula matemática por trás e que você consegue pontuar de maneira a mostrar o que tu sabe. E não zerar na questão, ganhar parcial. Essa é a grande vantagem. A questão vale de 0 a 1, não. A questão vale de 0 a 1, não só 0 ou 1, vale de 0 a 1. Tu consegue ganhar umas migalhinhas no meio ali. E eu explico para os alunos isso, e ela veio fazer meu curso, ela se professor, eu falei, não, pode deixar. Tu quer fazer? Faz o vestibular. Ela fez vestibular no primeiro ano, passou já no vestibular. Fez esse ano, que ela está no segundo ano, já passou no vestibular também para engenharia. Né? Então, ela já foi aprovada 2 vezes no vestibular. Então, assim, é uma aluna altamente motivada. Altamente motivada. Imbuída em estudar, gosta de aprender. Então, são exemplos que a gente consegue e deve mostrar para as pessoas situações que deram certo. Né? Então, eu penso que a gente valorizar os nossos alunos nesse sentido, de mostrar a vida real, você acaba por passar para os alunos uma coisa que eu chamo de criar significado. Cara, dar significado ao conteúdo, não, sabe? Isso é espetacular. Ó, tem algumas informações que é uma versão importante. Primeiro, dar significado, sentido para aquilo que eles estão estudando é fundamental, tendo em vista que quando a gente vai avaliar a questão do próprio suicídio, pessoal, algo que a gente não gosta de tocar, mas existe uma crescente de suicídio na infância e na adolescência absurda, é onde mais cresce o suicídio, juntamente com isso, terceira idade. Mas no caso de adolescentes e crianças, pela falta de sentido. E a escola muitas vezes é um lugar sem sentido. Os estudos se tornam um lugar sem sentido. Eu queria saber, cara, se todo o tempo que você está dando aula, você tem alunos ali com você. Eu não estou falando aluno da escola. Estou falando aluno de matemática da faculdade. Não, nem todo o tempo. Nem todo o tempo. Mas assim, o bota estágio, um percentual pra gente aí. O estágio, ele acontece da seguinte forma. Vai começar o semestre. Eu leciono, por exemplo, eu tenho uma turma de primeiro ano. Então, eu leciono no primeiro ano full time. Aulas normalmente. O que acontece? Lá na graduação, o semestre vai começar, eles vão ter que fazer o estágio obrigatório. Então, eles vão olhar os meus horários de aula e vão falar, olha, eu consigo me encaixar na turma do Rafa. Então, como que funciona o estágio lá no colégio de aplicação? Eles primeiro, vou trabalhar com o Rafa. Geralmente é em dupla. São 2 estagiários que vêm. Ok, então 2 universitários. 2 universitários. Eles vêm assistir primeiro a minha aula. Por um período. E aí, nesse período, eles vão entender como é que é a aula do Rafa. Qual é a dinâmica que ele faz. Quais são os conteúdos que ele está trabalhando. Quais são as dificuldades. Quais são os alunos que estão um pouco mais apáticos? Quais são os mais participativos? Eles se espelham também na gente. Se a minha aula é muito legal, o estagiário vai lá e ele sabe que ele não pode dar uma aula tão low quality, porque senão eu vou ter que, de novo, intervir. Mas a gente faz um trabalho de parceria com os alunos da graduação e eles são acompanhados por mim e por outro professor da graduação também, que também por vezes assistem a nossa aula. Comigo, quando eles vêm fazer estágio, eles ficam sempre. Então, nunca fica só o estagiário sozinho na aula com os alunos. Jamais. Sim, mas você está acompanhado por estagiário, que percentual, assim? Percentual de tempo. Tempo ou aulas? A gente faz o seguinte, começou o semestre, eles vão ficar um semestre comigo. O semestre todo? O semestre todo. Nesse semestre todo, na disciplina de estágio, existem atividades que eles fazem em sala e não. Por exemplo, eles vão para a aula e tem primeiras reuniões lá com a professora da graduação que vai dizer, olha, tem esses quadros aqui, tem a aula do Rafa, tem a aula da Yara, a aula da Clares, a aula de fulano de tal. Aí, reuniões. Decidiu como é que é, eles vão começar com a gente. Então, eles vão observar por um período. Mas eles estão lá dentro? Estão lá dentro. Observar.
observar a aula, assistir minha aula. Eles assistem como aluno. Sim. Eventualmente já começa. Eles estão assistindo, eu já coloco para trabalhar. Atividade como essa daqui, por exemplo, que os alunos sentam em grupo para executar alguma coisa, eles estão ali dando assessoria. Tá. Aí depois eles vão lecionar. Ok, aí você vai acompanhar. Aí eu vou assistir as aulas dele. Mas o que eu queria chegar no ponto é o seguinte: primeira coisa, isso aqui é fantástico, você está mostrando, é espetacular, na minha visão é revolucionário. E aí ficar feliz porque isso está sendo multiplicado. Primeira coisa. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o quanto que ter esses alunos ali, ser professor de professores, te traz uma motivação também para cada dia ser um professor melhor. Sim. Porque tua função agora dobrou. Sim. Eu não tô só ali pra galera da sala de aula. Agora eu também tô formando professor. Então, o quanto que isso pro professor... Isso aqui vai um adendo para diretores de escola e pra galera que é dono de escola. Sim. O quanto que eu posso motivar o meu professor a ser melhor, porque agora ele tá na posição também de formar os professores. Exato. Quando você tem outra pessoa te observando, é natural que você se dedique um pouco mais, né? Mas há aqueles que realmente também não têm esse pensamento que eu tô falando agora. Mas sim, eu sempre penso em fazer essa dinâmica de sempre dar o meu melhor. E uma coisa que eu trago bastante para esses alunos é justamente a implementação da tecnologia. Então, assim, a aula tradicional, quadro, como o pessoal fala, cuspe giz, isso aí já tem de monte aí. Não tá funcionando mais. Não funciona. Ela funciona, só que ela é limitada. Então, hoje eu tenho situações, como, por exemplo, esse exemplo do picolé. Nós temos gente empreendendo aí que precisa desses conhecimentos. E aí eu mostro para eles, por exemplo, no exemplo do picolé, por que existe tanta empresa que quebra no país? Porque o cara só é empreendedor, não é empresário. Cara, a maioria quebra. Entendeu? Então, o que acontece? Você não tem um plano, você não tem meta, você não tem números que dão substância, não sabe fazer cálculo. E eu não estou pedindo para o cara fazer um cálculo que ele tem que descobrir uma nova teoria matemática. Não. Basicamente, esses exemplos perpassam, obviamente, por algumas situações da matemática mais singulares, mas são cálculos de levantamentos de dados de 4 operações. Entendeu? Cara, os teus alunos estão terminando o primeiro ano do ensino médio lá, melhor do que muito empreendedor que está entrando no mercado hoje, com 30, 40, 50 anos de idade. E com faculdade também. Um aluno me falou esses dias, ele falou assim, eu nunca mais vou na praia do mesmo jeito. Eu vou começar a observar se o cara, ele tem alguma coisa diferencial ou não, porque picolé na praia basicamente é o mesmo preço para todo mundo. Por que eu vou comprar com um cara assim e um cara não? Aí um guri levantou a mão. Na minha praia, professor, tem um Homem-Aranha que vende picolé. Ah, é? Aí. Então, o uniforme do cara não é um uniformezinho de jalequinho. O moleque já teve uma visão de marketing. Já teve. E nem mostra a cara, porque ele fica com a máscara o dia inteiro, não pega sol, porque aquela roupa Verdade. Já tem um olhar para observar oportunidades. Oportunidades, olha aí. né? E assim, ele falou assim, nunca mais vou pra praia do meu jeito. Só que ele nem sabe que ele nunca mais vai comprar nada do mesmo jeito. Quando ele entrar numa empresa, ele vai ter outra percepção. Rapidinho, irmão, o Reginaldo tá falando aqui, ó. Muitas vezes o estudante não consegue ver as entidades científicas como reais. Nesse caso, fica mais difícil de entender algo que você não acredita ser real. Muito bom. Ele botou aqui, ó, Rosa Maria descobriu 7 asteroides. Olha só. E o Alfredo Paz está acompanhando aqui, ó. Mandou grande Rafa, prestigiando aqui de Portugal e botou matemática é vida. O professor Alfredo está em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa. Carol, pode falar, irmão. O professor Alfredo está em Portugal, Universidade Nova de Lisboa. É uma dessas situações que a gente cavou o pênalti, digamos assim. Fazendo contato, como estou fazendo contato aqui com o pessoal da REC também, de coligar universidades. Então, ele lá está fazendo pós-doc em Portugal, o professor Antônio de Domingos, da Universidade Nova de Lisboa, que veio passar uma semanada aqui com a gente também, fez palestras para a gente, mostrou também um software de modelagem matemática, pena que o software é pago, né? Mas, enfim, é uma ideia que a gente pode adaptar para fazer modelagem matemática com as crianças. Que legal. Então, assim, esse tipo de coisa faz com que a gente, o professor Alfredo, o professor Reginaldo, que está ali acompanhando a gente, mais outros quantos, juntos, nós formamos um grupo na época da pandemia e toda a expertise que a gente tinha sobre Moodle, a gente compartilhou entre a gente, criou cursos de formação, deu curso pessoal do odonto,
pessoal da educação física, o pessoal do curso dos docentes da matemática, da própria UFSC, entendeu? Mostrando como é que funcionam os processos de customização e o que eles facilitam na hora da aula. Então, e o que é mais interessante nesse nosso grupo? Nesse nosso grupo tínhamos homens, mulheres, pessoas mais jovens, pessoas mais experientes, como o professor Alfredo, pessoas mais velhas como eu, que tem cara de novinho. Mas a diversificação do corpo docente mostra para quem está assistindo que, peraí, eu também posso fazer. Se aquele cara feio fez, se aquele cara assim mais velho fez, se aquela mulher fez desse jeito, se aquele cara... eu também posso. Aí, então, a experiência vicária funciona para a gente dessa maneira. Então, são vários aspectos que a gente certamente teria assunto aqui para muito tempo. E, como é que eu vou te explicar isso? É interessante que a gente consiga propagar cursos e divulgar experiências desse tipo para outros docentes também de outras instituições, né? Então, são experiências exitosas, mas não são experiências perfeitas. Eu acho que é bom a gente deixar claro isso, né? Claro que existem falhas nesses processos todos. Eu seria muito ingênuo em dizer que não. Então, existem lacunas de conhecimentos ainda que a gente tem que sanar. Mas certamente ter essa preocupação e perceber que existem lacunas, perceber que existem situações que a gente tem que fazer uso de adaptações, melhorar. Algumas ideias precisam de recursos financeiros também, né? Então, a gente não vai ser como é que eu vou dizer, ingênuo ao ponto de pensar que é muito fácil fazer. Não é. Tem que ter tempo, dedicação, investimento, pessoas que queiram fazer, né? Assim como empreender. É a mesma coisa. Não é fácil. E a importância também de compartilhar o conhecimento, né? Que é o que vocês estão fazendo lá. Sim. Então, chegou a hora, né, Léo? Chegou a hora, irmão. Aliás, tá empreendendo muito. Carla Pereira botou aqui, ó, na frase de Hayek, da Hayek, um aluno por vez. Só nessa aula, Rafa, já fez um aluno começar a vender paçoca no recreio. Verdade. Um por um a gente faz diferença na vida. Cara, tem um guri, o Thierry, na minha sala que depois dessa... ele começou... Ele precisou comprar uma paçoquinha aí. E a escola, tranquilo? Não vi reclamação. Não sei Beleza. se Não, porque meu filho uma vez foi tentar vender uma pulseira que ele fazia em casa, mas a escola proibiu. Pelo amor de Deus. Os guris do terceiro ano lá, eles fazem, obviamente, na formatura, eles começam a recolher dinheiro da formatura, como é em toda escola. Eles vendem na hora do lanche alguma coisa. Agora, lá como é uma escola pública, a merenda ela é fornecida de forma gratuita pro estudante. As instituições particulares exploram comercialmente a cantina, isso é natural. Então fica chato de tu vender alguma coisa. Aí tu libera umas coisas, não libera outra. Porque eu liberei a pulseira, não liberei o chocolate da... Enfim. Mas são situações que a gente vai salvando um aluno por vez e a gente começa a perceber, pô, aquela alma ali tá salva. Legal, legal. Muito bom. Vamos lá. Rafael, muito obrigado pela conversa hoje. Eu aprendi bastante. Eu acho que o próprio podcast aqui já virou uma aula de compartilhamento de conhecimento, né? Isso. Então a gente só tem a agradecer a sua presença de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, esse encontro já estava para acontecer, eu acho que já há quase um ano aí, sim. Sem datas e sem situação. Eu agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina que, pela nossa diretora lá, a professora Adriana, me liberou para estar aqui, para estar no evento da Hayek também, né? Para a gente poder compartilhar esses conhecimentos. E agradecer vocês aqui do programa também, que me receberam com muito carinho. Eu espero que a gente possa fazer outras atividades futuras, diferentes, né? E que a gente possa também estar compartilhando conhecimentos aí para sempre. Excelente. Rafael, vamos deixar alguns contatos teus para quem quiser falar contigo, pode ser? Pode ser. Eu estou no Instagram, prof.rafa.lisboa, prof.rafa.lisboa. Tem aí, Gabriel? Tem aí, Gabriel? Daí, olha lá, o Gabriel colocou lá. O Gabriel é rápido aqui no negócio, né? Basicamente lá pelo Instagram você consegue me chamar se tiver alguma dúvida,
algum questionamento, dúvidas, traumas de Leva infância, esse cara pra tua escola, pelo amor de Deus! a gente está à disposição e está à disposição também para compartilhar também, né? De repente alguém quer uma experiência diferenciada aí para Florianópolis, passar um tempo lá. Isso aí todo mundo não oferece não, velho. Por quê? Por que eu falo isso? A nossa universidade recebe estágios e pode ser de qualquer universidade. Olha que legal. Claro que estágio, como é que eu vou te falar? O estágio geralmente é uma disciplina que as pessoas fazem com outras disciplinas, mas de repente tem alguém aqui de Brasília que está fazendo estágio em matemática, que quer ir lá para o colégio de aplicação, fazer o estágio lá. Claro, tem um rito documental que tem que ter, tem que preencher e tudo mais, mas a gente faz força para que dê certo lá, tá? Então, é isso. Maravilha. Exxon Agati. Quem quiser conferir esse episódio, vai lá no nosso canal do YouTube, Gigantes da Educação, e a versão em áudio no Spotify. Muito obrigado. Demais. Carla Pereira botou aqui, ó. Além de um aluno que se convenceu... Quase, hein, Carla? Em fazer ensino superior, graduação de administração, mesmo já ganhando dinheiro. Opa! Por entender que não só a prática... ele precisava também de conhecimento da matemática. Muito legal. Rafael, genial, cara. Genial. Vamos parabéns. Como meio de comunicação, cara, quero te dar os parabéns e agradecer por você acreditar tanto na educação e se entregar nessa proporção, juntamente com os teus colegas. Pá, a gente precisa te multiplicar, irmão. Parabéns por estar ensinando e compartilhando isso daí. Eu que agradeço aí a presença, como eu já falei antes, né? E de estar também junto com outras falas que eu tive o prazer de acompanhar com vocês aqui, tanto no Instagram, que vocês têm os cortes lá e vim aqui presencialmente também, quando a diretora da Escola Americana de Brasília veio aqui, eu estava aqui naquele dia. A Noela, né? Exato, foi muito legal. Ah, você estava aqui naquele dia? Tava. Eu vim aquele dia aqui, eu achei que foi muito legal. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Cara, a casa é tua, venha mais vezes, né, não, Exxon? Vamos lá, pra cima. Espetacular. Pessoal, a gente vai se despedir aqui dos gigantes da educação, do Rafa e do Exxon. Na sequência, vamos falar sobre gerontologia, o quadro Gerontologia Prática. Doutora Juliana Gai, traz dois convidados. O deputado federal Gilvan Máximo, deputado federal aqui pelo Distrito Federal, e a empresária Zuleika Hagen, que é empresária na Geroclínica, ou tema. Desafios do envelhecimento populacional no DF e iniciativas públicas e privadas no cuidado de pessoas idosas. Segundo o IBGE, no Brasil, os idosos já representam 10% da população e até 2050 teremos mais idosos no Brasil do que jovens e adolescentes. Tá quase aí, viu, pessoal? Vai ser um bate-papo muito bom logo depois do break. Senhoras e senhores, Rafael Lisboa, Exxon Agati, Gigantes da Educação. Bom demais. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo.